Nós vamos retomar o nosso estudo do Livro dos Médiuns, no capítulo 28, Charlatanismo e Prestidigitação. Nós estamos no item número 309. Nessa parte de charlatanismo, a gente conversou sobre alguns temas interessantes, desde a participação legítima de espíritos através do recurso da mediunidade, embora com intenção leviana, exatamente porque o propósito do médium é se beneficiar, ou seja, ele apresenta um interesse pessoal no exercício da mediunidade. E por outro lado, vimos também médiums que se utilizam da crença das pessoas nos fenômenos e também na própria orientação do mundo espiritual, e acabam então provocando situações fictícias do exercício mediúnico, ou seja, truques, ilusionismo, tudo aquilo que a gente já conversou no nosso estudo anterior, para que possam se beneficiar de alguma forma, seja através do benefício material, do pagamento, seja através do destaque pessoal ou da influência que possa exercer sobre as pessoas. Aqui no 309, nós temos então a continuação desse nosso estudo, e Kardec diz o seguinte: restaria o que podemos chamar de prestidigitação de amadores, ou seja, as fraudes inocentes que alguns brincalhões de mau gosto poderiam ser praticadas como passatempo em reuniões improvisadas e frívolas, mas nunca em assembleias sérias e que só se admitem pessoas honestas. Pode alguém se dar ao prazer de uma mistificação momentânea, mas seria preciso ter uma estranha paciência para insistir nesse papel durante meses e anos, por horas seguidas de cada vez. Somente algum interesse poderia dar essa perseverança, e o interesse, repete, autoriza todas as suspeitas. Nós tivemos um livro que foi publicado, eu até ia pegar ele aqui hoje, mas ele está encaixotado, eu preciso até desencaixotar porque ele é interessante. E ele traz para nós, ele foi publicado na década de 40, década de 50, pela Federação Espírita Catarinense. E a gente já viu, fala sobre comunicabilidade dos espíritos. E aí então traz para nós as atas de várias reuniões que foram realizadas naquela época por esse grupo de Santa Catarina, e nessa ata traz relatos detalhados de tudo aquilo que acontecia como resultado dessas experiências. Então falava sobre materialização, pessoas transporte de objetos, falava sobre desmaterialização de indivíduos, de pessoas, o efeito da voz direta, onde um espírito criava um aparelho fonador, boca, garganta, e falava no ambiente para que todos ouvissem. Não era simplesmente a audiência, onde um médium, somente o médium, pela sua sensibilidade, era capaz de ouvir. E aí então fenômenos bem interessantes, bem curiosos, que eram registrados nessa ata, inclusive apresentando o propósito da reunião, que era exatamente fazer as experimentações, entrar em contato com o mundo espiritual e tudo mais. A escrita direta também era a mesma coisa, de você colocar uma folha de papel guardado num determinado recipiente, depois que você tirar, tem ali um texto escrito, onde os espíritos fizeram materializar a tinta que escreveria alguma coisa naquele papel, escreveria um texto. Então vários dos fenômenos foram estudados através por esse grupo. E aqui nós vemos, quando se fala em prestidigitação, nós temos muitas pessoas que tentavam, de alguma forma, provocar esses fenômenos. E isso não apenas aqui no Brasil, nessas experiências que nós comentamos, de algumas pessoas que tentavam simular esses fenômenos, mas também na própria Europa, quando, na época de Kardec, ou pouco tempo depois, outros estudiosos também observavam fenômenos e procuravam, de todas as formas, limitar as possibilidades de fraude. Então, uma pessoa que tentaria
ou num experimento onde um espírito poderia se materializar, o médium de efeito físico ele ficava sentado em uma cadeira amarrado, exatamente para evitar que, porque como o ambiente ficava na penumbra, né, ficava apenas ali uma leve claridade, ou muitas vezes até uma escuridão total, então as pessoas que estavam ali observando ficavam muito atentas aos médiums que estavam presentes para que eles não provocassem nenhum tipo de fraude, que eles levantassem da cadeira, que eles mexessem na roupa, porque algumas vezes o experimentador, a pessoa que estava ali analisando, observava a materialização de um espírito e o espírito tocava em suas mãos, tocava no seu corpo. E nesse toque, a dúvida ficava, quem exatamente tocou? Foi um espírito ou foi alguém da sala que fez isso? Apenas para poder simular o fenômeno. Então eles tentavam sempre colocar restrições, todos os impedimentos. O indivíduo que, por exemplo, poderia materializar um espírito, ele ficava, nesses experimentos de Santa Catarina, ele ficava dentro de uma jaula, né, ou dentro de uma cela, com cadeados. Esse cadeado tinha a chave guardada no bolso, fechado de uma outra pessoa, para evitar exatamente que qualquer coisa pudesse simular isso. Um objeto que caísse naquele ambiente, porque de repente eles esperavam a materialização de um espírito e um livro caía da prateleira. E a pergunta é, quem derrubou esse livro? Então todas essas situações aconteciam, porque médiums, ou pessoas que se passavam por médiums, ganhavam alguma coisa com isso, ganhavam fama, ganhavam notoriedade, ganhavam inclusive recompensas financeiras por essa participação. Então os experimentadores, para provarem realmente que o fenômeno era legítimo, eles procuravam então sempre aplicar essas medidas, algumas vezes bastante estranhas, né, bastante esquisitas, mas era o modo que eles tinham de impedir qualquer tipo de fraude. O que a gente observa nas brincadeiras que acontecem é com relação àquela brincadeira do copo, a brincadeira da tábua Ouija, a brincadeira do pêndulo, né, onde uma pessoa coloca ali, né, os objetos que vai utilizar, e aí então na brincadeira diz assim, olha, todos nós vamos colocar o dedo em cima do copo para ver para onde ele se move. E uma das pessoas que colocou os dedos vai então empurrando o copo para simular que ele se movimentou sozinho. E fica então aquela coisa meio oriçada, né? Quem que foi que empurrou? Será que foi um espírito? Será que não foi? No caso do pêndulo, né, o ideal, na teoria do exercício dessa prática, é ficar com a mão parada, com o pêndulo pendurado sobre uma letra sim, uma letra não, e aí então o pêndulo começa a rodar para poder dar um sinal. Inclusive hoje isso é muito utilizado na radiestesia, né, para aqueles que trabalham com radiestesia, para quem trabalha com acupuntura, utiliza essa técnica para poder detectar pontos energéticos no organismo que se encontram em desequilíbrio. Então, nesse caso dos fenômenos, então a pessoa pode colocar o pêndulo e ele começa a girar. E a pergunta é, ele começou a girar sozinho ou aquela pessoa começou a movimentar o braço sutilmente para provocar o movimento do pêndulo? Então, isso nós podemos chamar de prestidigitação, como a aparição de objetos. Alguém, por exemplo, uma situação, uma sala escura, várias pessoas em volta de uma mesa, fica tudo na penumbra, de repente quando a luz acende tem um objeto em cima da mesa. A pergunta é, de onde veio esse objeto? Alguém poderia esconder dentro da meia, alguém poderia esconder dentro do bolso, embaixo da mesa, depois colocar em cima para poder enganar os participantes. Então, por mais incrível que pareça, esse tipo de brincadeira que é de mau gosto, como Kardec bem lembrou aqui, acontecia com bastante frequência no experimento, como acontece hoje também. No caso das cirurgias espirituais, né, que inclusive foram mostrados na televisão, várias cirurgias foram mostradas, cirurgias reais, né, ou seja, com cortes e tudo mais. Mas muitas vezes mostrava uma pessoa deitada numa maca, aquele que era o médium se colocando na condição de um médium incorporado, ele começava então a apertar a barriga da pessoa e de repente começava a sair sangue. E muito mais do que o sangue, começava a sair então umas moelas, uns pedaços de carne, alguma coisa assim. Aí mostrava, mas aquilo foi um corte, porque depois que acabava a cirurgia, não tinha mais corte nenhum. Então eles diziam o seguinte, mas os espíritos podem fazer isso. Você corta a barriga de alguém, tira aquela parte doente, e depois os próprios espíritos reconstituem o tecido onde foi feito o corte.
E aí então eu me lembro que na televisão passou muito tempo atrás, no Fantástico, esses fenômenos, e aí então esses prestidigitadores ou ilusionistas, ou mesmo aqueles que eram caçadores de fraudes, procuravam tentar simular. Então eles escondiam na mão esses miúdos ou essas bolsas de alguma coisa que poderia ser algo parecido com sangue, e aí começava a apertar a barriga da pessoa, aí estourava aquela bolsinha, escorria aquele sangue para todo lado, e aí então eles mostravam, tá vendo? Isso aqui nada mais é do que uma fraude. Então nós vemos assim que são várias as tentativas, né? Não, são reais, o Brás, essa parte da cicatrização, só que nós vemos também pessoas que utilizam essa mesma ideia através da fraude, né? Utilizam isso para poderem se destacar de alguma forma. A Miriam lembrou também como aquela do algodão, que sai tudo dali. Aquela senhora do algodão também mostrava que era realmente ela mostrava um fenômeno de materialização, mas que depois também foi analisado, pessoas procuravam entender como ela tirava aquilo do algodão e tudo mais. Então são várias e várias situações onde nós vemos que existe um cenário bastante interessante para a provocação dessas fraudes. Mas como Kardec lembrou aqui, essas fraudes não duram muito tempo, porque as pessoas podem brincar durante uma semana, durante um mês, até que chega uma hora em que ela fala assim, olha, não é mais interessante, porque não tem mais motivo nenhum para poder se destacar, né, ou para poder se beneficiar de alguma forma. A Elis colocou para nós aqui, fazendo exercícios com o pêndulo, conseguimos mover ele em direção que quisermos, pode ser animismo. Pode ser animismo também, Elis. Pode ser até uma pessoa que faz isso movimentando fisicamente, ela mesma se induzindo a isso. Então pode ser o pêndulo realmente sendo movimentado pelas energias do organismo da pessoa, como acontece com aquelas pessoas que procuram buscar água, né? Vocês lembram disso? Que ela utiliza aquelas forquilhas e procura água em lugares secos, e ela é se destacada como uma grande médium, uma grande sensitiva e coisa e tal. E a pergunta fica exatamente isso, aquilo foi legítimo ou foi uma fraude? No caso das terapias que são utilizadas, de pêndulos e tudo mais, isso também é uma fraude ou é uma realidade? Então, primeiro tem que se conhecer a técnica, para que ela serve exatamente, qual é o mecanismo, né, qual é a condição para que aquilo funcione. E depois disso tudo, entender por que as pessoas, né, ou de que forma que as pessoas utilizam a fraude, para poderem provocar o fenômeno também. Então aqui, como Kardec colocou, somente algum interesse poderia dar essa perseverança, de ficar insistindo nessa mentira. E o interesse, repete, né, autoriza todas as suspeitas. Então se uma pessoa se beneficia de alguma forma, tem algum interesse, então certamente, né, é um motivo de suspeita para que seja investigado. 310. Né, eu coloquei para vocês aqui algumas das situações que eu me recordei, que eu me lembrei. Mas nós temos ali tantas outras que, poxa vida, a gente poderia ficar aqui durante horas falando sobre isso. Naqueles filmes que eu mencionei para vocês, né, o Grande Truque ou o Ilusionista, nós temos ali duas situações de projeção. Faz aquela projeção, né, com um equipamento de cinema, que era ainda bastante primitivo naquela época, mas projetava uma pessoa numa tela à distância que todo mundo achava que era um fantasma. E aí então essa pessoa, né, esse ilusionista, né, ganhava fama, ganhava muito dinheiro com isso também. 310. Talvez se argumente, né, o filme dos irmãos Grimm também é a mesma coisa, porque eles também eram, né, envolvidos nessa parte de sobrenatural e tudo mais, é a mesma coisa. Talvez se argumente que um médium não pode gastar de graça o seu tempo com o público no interesse da causa, pois precisa viver. Mas é no interesse da causa ou do seu próprio que ele o gasta, e não será antes por ver nisso uma ocupação lucrativa? Sempre se encontrará gente dedicada por esse preço. E só haverá, por acaso, essa indústria ao seu dispor? Não esqueçamos que os espíritos, qualquer que seja o seu grau de superioridade ou inferioridade, são as almas dos mortos. E quando a moral e a religião nos obrigam a respeitar os seus restos, não é ainda maior a obrigação de respeitar os seus espíritos? Então aqui a gente fala da relação que nós temos com os espíritos, né? E um detalhe que me veio agora à mente aqui também, quando se fala sobre envolvendo essa questão moral e religiosa, quantas religiões nós temos por aí que divulgam os seus milagres para poder ter ali os seus adeptos?
pessoas que simulam, né? A gente tem um filme também chamado... deixa eu me lembrar aqui o nome do filme. É uma comédia. Não vou me lembrar agora, depois eu falo para vocês. Mas é uma comédia que fala de um grupo religioso nos Estados Unidos que viaja de cidade em cidade realizando esses milagres. E aí eles têm no grupo aquelas pessoas que simulam estarem de muleta, de cadeira de rodas, que durante a pregação, durante a realização do culto, aquela pessoa de repente fica em pé. E aquela doença que ela tinha já não existe mais. Então, várias situações também assim acontecendo dentro das próprias instituições religiosas. Continua. Que se diria de alguém que tirasse um corpo do túmulo para exibi-lo por dinheiro? Porque esse corpo era capaz de provocar a curiosidade. Seria menos desrespeitoso exibir o espírito do que o corpo, a pretexto de ser curioso, ver como o espírito age, como age o espírito. E note-se que o preço das cadeiras está na razão dos truques que ele possa fazer e do atrativo do espetáculo. Mesmo que em vida tivesse sido um comediante, certamente não suspeitaria que após a morte encontrasse um diretor que o fizesse representar de graça em proveito próprio. Não se deve esquecer que as manifestações físicas, tanto quanto as inteligentes, só são permitidas por Deus para a nossa instrução. O Braz lembrou aqui que em matéria de religião os americanos mostram mais ingênuos que os brasileiros. Eu acho que em todo lugar, viu, Braz? Acho que não teria, porque quando a gente fala em religião, você fica imaginando essas igrejinhas que tem no interior do Brasil, nessas cidades pequenas, e mostram tanta manipulação quanto nos países, né, nos Estados Unidos também. Porque lá a gente olha na televisão e vê aquelas igrejas, aquelas músicas, aquelas pessoas que se deixam levar. E aqui no Brasil? Que a gente tem grupos de pessoas que têm uma instrução precária, né, que são manipuladas, que são levadas para essas grandes instituições, simplesmente motivadas por essa manipulação da fé. Então acho que em todo lugar é assim, mesma coisa acontece fora. Fora no Oriente, por exemplo, nós temos lá aqueles que são levados pelas religiões, pelo fanatismo. Também é uma forma de você manipular as pessoas, pessoas que matam e morrem em nome da fé. Então a ingenuidade ela está em todo lugar, depende de quem manipula, né? Acho que é como um todo isso. Não é algo regional, eu acredito, né? 311. Apesar destas considerações morais, absolutamente não contestamos a possibilidade de existirem médiuns interesseiros que sejam honestos e conscienciosos, porque há pessoas honestas em todas as ocupações. Falamos apenas do abuso. Não temos de convir, pelos motivos expostos, que há mais razão para o abuso entre os médiuns pagos do que entre os que, considerando a sua faculdade como uma graça, só empregam para servir. O grau de confiança ou desconfiança que se pode conceder a um médium pago depende, antes de tudo, da consideração que o seu caráter e a sua moral inspirem, além das circunstâncias em que se encontra. O médium que, agindo com um fim sério e proveitoso, estivesse impedido de empregar o seu tempo em outra atividade e por isso mesmo dispensado de outras obrigações, não pode ser confundido com um médium especulador que premeditadamente fizesse da mediunidade um comércio. Segundo o motivo e o fim, os espíritos podem então condená-lo, absolvê-lo ou até favorecê-lo. Eles julgam mais a intenção do que o fato material. Aqui já mostra uma situação curiosa, porque fala assim que muitas vezes o médium, precisando sobreviver, ele utiliza a mediunidade como fonte de recursos, mas utiliza isso de uma forma honesta. E aí então a gente pensa, como é que nós vamos então julgar um médium que se apresenta para um trabalho cobrando pelos seus serviços? Porque como foi colocado aqui para nós, o médium que, agindo com um fim sério e proveitoso, estivesse impedido de empregar o seu tempo em outra atividade e por isso mesmo dispensado de outras obrigações, não pode ser confundido com um médium especulador que premeditadamente fizesse da mediunidade um comércio. E aí então a gente começa a perceber, mas eu conheço um médium que cobra por isso. Como é que nós vamos julgar exatamente se por acaso a mediunidade que ele exerce acaba sendo um objeto de bom uso para muitas pessoas e ele tem que optar, ou eu trabalho na mediunidade ou eu trabalho para sobreviver.
E aí, nesse caso, a gente começa a questionar que ele dá de graça o que de graça recebesses. Como é que nós vamos pensar nisso agora? Já que eu tenho que sobreviver, então eu paro de atender as pessoas e elas que se virem. Porque eu não tenho tempo de fazer outra coisa. E aí a gente começa então a pensar também sobre essa questão. O Herculano Pires faz um comentário aqui. Ele diz: passagens como estas revelam o equilíbrio e o bom senso de Kardec, sempre considerando os problemas em seus diversos aspectos. A mediunidade paga é um mal, por todos os motivos expostos, mas há casos em que o médium pode se encontrar em situação difícil para exercê-la. São casos excepcionais, mas existem. Não podemos julgá-los, mas os espíritos os julgam e agem de acordo com a justiça. Não é necessário não se tomar a exceção como justificativa para casos dessa natureza, lembrando que onde houver interesse, o perigo está sempre presente. Então, vimos aqui mais uma situação. Por exemplo, um médium que faz consultas mediúnicas para resolver problemas das pessoas, para aconselhamentos e tudo mais. Aí as pessoas dizem assim: mas ele cobra pela consulta. Alto lá, ele cobra em que circunstâncias? Ele faz da mediunidade um comércio, ou ele faz isso porque ele não tem condições de exercer outra atividade? Então, da nossa parte, fazer um julgamento é muito fácil, porque nós sempre partimos daquilo que é negativo, exatamente por estarmos acostumados a ver o abuso, o charlatanismo, o interesse e tudo mais. Agora, vendo da perspectiva dos espíritos, que conhecem a intimidade daquela pessoa, conhecem a sua motivação e tudo mais, nesse caso o Chico é um exemplo, que ele conseguia fazer as duas coisas. Ele trabalhava, ele se aposentou e depois ele praticava a mediunidade gratuitamente, graciosamente, mas tendo como fonte de recursos. Mas eu conheço, Leila, pessoas que não podem trabalhar e que sempre tem gente em casa pedindo orientação, marcam consultas como se fosse um psicólogo. E utiliza a mediunidade e o conhecimento que possui como uma fonte de renda, cobrando um valor justo, tendo um trabalho sério e tudo mais. Como é que nós vamos fazer um julgamento nesse sentido? Porque a pessoa fala assim: olha, eu não posso mais atender das 8 da manhã até as 8 da noite. Eu só vou poder atender 1 hora por dia. E as pessoas que precisavam daquele atendimento? Então, nesse caso, claro que nós temos ali, e isso, como foi colocado por Herculano Pires, é uma exceção. Isso não deve servir de justificativa, esse parágrafo não deve dizer assim: mas Kardec disse que pode. Kardec trouxe para nós uma condição em que é aceitável por parte dos espíritos, porque são eles que vão julgar se por acaso aquele trabalho mediúnico, porque é mediúnico, vale a pena ter a participação deles, ou se eles abandonam o médium e deixam a própria sorte. Tudo vai depender da sua condição. 312, Kardec fala mais um pouquinho sobre isso. Os sonâmbulos que utilizem sua faculdade de maneira lucrativa não se encontram no mesmo caso. Embora essa exploração seja sujeita a abusos e o desinteresse continua, a maior garantia e sinceridade, a posição é diferente, porque é o seu próprio espírito que age, estando sempre à sua disposição. Na realidade, exploram a si mesmos, mas têm a liberdade de dispor de si como quiserem, ao passo que os médiuns especuladores exploram as almas dos mortos. Nesse caso, falamos dos médiuns exploradores. Nesse caso dos sonâmbulos, atualmente nós temos uma escassez, né, uma raridade, ou seja, é muito raro. Nós temos hoje um médium que trabalha dessa forma. Mas eu já passei para vocês o nome de um médium que trabalhava assim e vivia dessa forma, que era o Edgar Cayce. Ele era considerado o Nostradamus da atualidade, né, o médium adormecido. Então ele trabalhava, isso ele viveu até meados da década de 60, se não me engano, do século passado, né? E ele trabalhava assim, ele tinha um consultório. Inicialmente ele fazia consultas médicas. Então ele se recostava ali na sua poltrona, dava aquela relaxada, entrava num estado de transe sonambúlico, e a partir dali ele começava então a fazer a leitura do corpo das pessoas, falando sobre doenças.
eu vejo um problema no seu pulmão, eu vejo um problema no seu intestino, vejo um problema no seu joelho, coisa e tal. E aí então ele prescrevia uma medicação supostamente inspirado por um espírito que tinha conhecimento na medicina espiritual. Então ele fazia isso. E depois ele passou a fazer então as previsões, porque ele conseguia antever o futuro. E aí ele falava para as pessoas o que ia acontecer, de que forma que elas poderiam prosperar nos seus negócios, e de que forma que elas poderiam resolver os seus problemas pessoais, através daquilo que ele via do futuro. Então ele entrava na condição de pré-cognitivo. Então via aqui que grande parte do que ele fazia era uma condição pessoal, de dupla vista. Então aquilo era anímico. Então ele utilizava os seus próprios recursos, independente da mediunidade, e ele cobrava por isso, porque ele vivia. Então deem uma estudada sobre a vida dele. Edgar Cayce, tem inclusive a Fundação Edgar Cayce, que tem os arquivos de tudo aquilo que ele trabalhou, das milhares de previsões que ele fez, e foram previsões corretas, né? Então a gente vê que isso acaba sendo também legítimo, como Kardec colocou para nós. Herculano Pires fala para nós aqui mais uma vez. Não esquecer que os sonâmbulos, no que se vê pelo item 172, contam também com o auxílio dos espíritos, e não apenas consigo mesmo. Por isso Kardec, apesar da ressalva, adverte que eles também são sujeitos a abusos. Os sonâmbulos usam suas próprias faculdades espirituais. Nesse caso são o médium sonambúlico. A palavra médium o coloca na condição de interação com os espíritos. Mas o sonambúlico, ele é um fenômeno anímico. O sonambulismo é um fenômeno anímico. Então, se ele, através do sonambulismo, consegue aplicar a dupla vista para descobertas, para informações e tudo mais, isso pertence a ele. Se há a interação com espíritos, então se torna uma faculdade mediúnica. E continua. Os sonambúlicos usam suas próprias faculdades espirituais, hoje conhecidas pela parapsicologia como paranormais. Mas como todas as criaturas humanas, relacionam-se com os espíritos. Então são raros aqueles que utilizam o animismo exclusivamente, né, sem interação com o mundo espiritual. É muito difícil. É por isso que hoje existe uma expressão chamada mediunismo, que é a mistura de mediunidade com animismo. Então se você tem a dupla vista e você sofre a influência dos espíritos de alguma forma, a mediunidade ali começa então a se caracterizar. Questão 313, vamos lá. É a última aqui dessa parte de charlatanismo. Depois a gente vai entrar ali na parte de fraudes espíritas. Não ignoramos que nossa severidade com os médiuns interesseiros assula contra nós todos os que exploram ou pretendem explorar esse novo comércio, fazendo-os nossos inimigos encarniçados, bem como seus amigos que tomam naturalmente o peão na unha. Consolamo-nos ao lembrar que os mercadores expulsos do templo por Jesus não deviam encará-lo com bons olhos. Temos também contra nós as pessoas que não consideram um assunto com a devida gravidade. Não obstante, julgamo-nos no direito de ter opinião e emiti-la. Não forçamos ninguém a adotá-la. Se a maioria a adota, é que aparentemente a considera justa. Mesmo porque não vemos como se poderia provar que há menos possibilidade de fraude e abuso na especulação do que no interesse. Quanto a nós, se os nossos escritos contribuíram para lançar o descrédito sobre a mediunidade interessada em França e em outros países, cremos não ser esse um dos menores serviços que eles prestaram ao espiritismo sério. Então vimos aqui as situações em que a mediunidade acaba sendo explorada de uma forma legítima, que são as exceções, como nós vimos, e explorada de uma forma ilegítima, que é no caso do interesse e do aproveitamento dessa condição, desse recurso. E daí então os espíritos, observando o interesse do médium em se beneficiar pelo trabalho que os espíritos realizam, que eles próprios realizam, acabam então abandonando, porque não há seriedade, né? Não há espíritos sérios que trabalhem com médiums que trazem interesses pessoais. É a mesma coisa se por acaso nós tivéssemos uma pessoa a quem nós poderíamos ajudar,
Para ter uma ideia, vamos fazer uma comparação simples. Você tem uma cesta básica de alimentação mensal que você doa para uma pessoa. E aí então você descobre que essa pessoa pega a cesta básica e vende. O que nós vamos fazer? Obviamente, de imediato, suspender a doação. Como é que eu estou doando comida para alguém, ele pega essa comida e vende para poder se beneficiar? A mediunidade é a mesma coisa. Eu sou um espírito, eu então ofereço os meus conhecimentos, ofereço os meus serviços para ajudar as pessoas e percebo que o médium está cobrando por isso. Naturalmente, dentro da minha seriedade, dentro da minha condição, eu vou parar de ajudá-lo, porque ele não tem merecimento para isso. Mas nós temos outras pessoas que vão se aproximar dele. Porque os espíritos inferiores, nessa condição de leviandade, também têm interesses pessoais. Seja para prejudicar alguém, seja para se tornar importante, seja para poder manipular o médium, seja lá como for. Mas ali nós não vemos seriedade. Embora esses espíritos, muitas vezes, tenham conhecimento daquilo que fazem. Mas o interesse deles também acaba se sobrepondo. Então nós vemos ali as várias condições do exercício da mediunidade, o que pode caracterizar o charlatanismo, aquilo que pode caracterizar a prestidigitação, aquilo que pode caracterizar o interesse do médium e até mesmo o exercício correto da mediunidade, inclusive envolvendo pagamentos também. Próximo item, 314, fraudes espíritas. Agora nós já falamos da picaretagem, né? Vamos ver o que Kardec coloca para nós. Bom dia, pessoal que chegou. Os que não admitem a realidade das manifestações físicas atribuem geralmente à fraude os efeitos produzidos. Aí nós lembramos, né, as cordinhas, os barulhos, pessoas escondidas. Eu me lembro do Padre Quevedo fazendo uma investigação lá pelo programa Fantástico, né, ele viajava pelo Brasil estudando os fenômenos e desmascarando. Ele foi numa casa onde supostamente aconteciam fenômenos físicos. Pedras eram lançadas em cima das casas, objetos voavam e tudo mais. E aí então ele foi fazer um estudo e detectou fraude, que eram pessoas que jogavam essas pedras e não os espíritos. Então vemos ali que esse é um tipo de fraude, né? Então 314. Partem do princípio de que os prestidigitadores hábeis fazem coisas que parecem prodígios, quando não conhecemos os seus truques. Daí concluem que os médiums são apenas escamoteadores. Já refutamos esse argumento, ou essa opinião, particularmente nos artigos do Sr. Home e nos números da Revista Espírita de janeiro e fevereiro de 1858. Diremos, pois, somente algumas palavras antes de tratar de assunto mais sério. Então Kardec já falou tanto sobre isso que ele não quer nem se aprofundar mais, né? Porque nós temos médiums que são realmente grandes instrumentos do mundo espiritual para a realização desses fenômenos, mas que são confundidos com aqueles que praticam a arte do ilusionismo, da prestidigitação, né, como sendo também apenas truques. Kardec diz aqui, há uma consideração que não escapará a quem refletir um pouco. Existem, sem dúvida, prestidigitadores de prodigiosa habilidade, mas são raros. Se todos os médiuns praticassem a escamoteação, teríamos de convir que essa arte fez em pouco tempo enorme progresso, tornando-se subitamente muito conhecida, desde que se encontraria como inata entre as pessoas que dela nunca suspeitaram e até mesmo entre crianças. O fato de haver charlatães que anunciam drogas em praças públicas, drogas no caso são aqueles remédios, né, que a gente já viu muito na televisão, o pessoal vai de carroça, né, aquelas carroças de cidade em cidade vendendo aqueles tônicos milagrosos, né? Do fato de haver charlatães que anunciam drogas nas praças públicas, e mesmo médicos que sem ir à praça pública abusam da confiança, não se segue que todos os médicos são charlatões e que a classe médica tenha perdido a consideração que desfruta. Do fato de haver pessoas que vendem tintura por vinho, não se segue que todos os vendedores de vinho sejam falsificadores e que não exista vinho puro. Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais respeitáveis, e pode-se dizer que há também o gênio da fraude. Mas a fraude tem sempre uma finalidade, algum interesse material. Onde nada se tem a ganhar,
não há nenhum interesse em enganar. Por isso dissemos, a propósito dos médiuns mercenários, que a melhor de todas as garantias é um desinteresse absoluto. Aí então a gente já começa a entrar no campo moral, onde o médium realmente exerce a caridade, e nós vemos isso através daquilo que ele pensa, que naturalmente ele demonstra através de suas palavras e através de suas ações. A mesma coisa acontece numa instituição que você vá fazer um tratamento. Você vai até num centro espírita ou um centro espiritualista fazer uma cirurgia espiritual, e em troca da cirurgia você tem que fazer uma doação. Como a gente tem como princípio o dai de graça, o que de graça recebestes, e que naturalmente as instituições espíritas e outras espiritualistas também são sempre orientadas pelos bons espíritos, quando são orientadas pelos bons espíritos, a conseguirem uma fonte de renda que não seja o serviço que prestam, aí vai ter que fazer uma venda de livros, uma campanha de doação para as pessoas falando realmente que é uma doação, para que o trabalho de caridade não tenha essa recompensa material. Então esse é o grande cuidado que se tem que ter. E continua para nós aqui. Nós paramos. 315. De todos os fenômenos espíritas, os que mais se prestam à fraude são os de efeitos físicos, por motivos que devemos considerar. Primeiro, porque se dirigem mais aos olhos do que à inteligência. São os que a prestidigitação mais facilmente pode imitar. Segundo, porque despertam curiosidades mais que os outros e são mais apropriados a atrair a multidão e, consequentemente, mais produtivos. Sob esse duplo ponto de vista, os charlatães têm todo o interesse em imitar essas manifestações. Os espectadores, na maior parte desconhecendo a ciência, procuram geralmente antes uma distração do que uma instrução séria. E sabe-se que o divertimento é sempre melhor pago que a instrução. Mas, além disso, há outro motivo mais decisivo. Se a prestidigitação pode imitar os efeitos materiais, para os quais só se precisa destreza, até agora, entretanto, não conhecemos o dom da improvisação exigido por uma dose incomum de inteligência, nem para produzir esses belos e sublimes ditados que os espíritos costumam dar em suas comunicações, frequentemente tão a propósito. Isso nos lembra o fato seguinte. Aí Kardec aqui traz uma história para nós. Bom dia, pessoal. Um homem de letras veio certo dia nos ver e disse que era um bom médium escrevente intuitivo e que se punha à disposição da sociedade espírita. Segundo o nosso hábito de não admitir na sociedade médium cujas faculdades não conhecemos, pedimos ao visitante que comparecesse primeiramente a uma reunião particular para fazer suas provas. Ele realmente compareceu. Muitos médiuns experimentados deram suas dissertações, seja respondendo com notável precisão às perguntas feitas, ou sobre questões tratadas e assuntos desconhecidos. Chegando a vez do visitante, ele escreveu algumas palavras sem significação. Disse estar mal disposto nesse dia e depois nunca mais o vimos. Achou sem dúvida que o papel do médium de efeitos inteligentes era mais difícil de representar do que pensara. Em todas as coisas, as pessoas mais fáceis de serem enganadas são as que não pertencem ao ofício. O mesmo acontece com o espiritismo. Os que não o conhecem se deixam facilmente enganar pelas aparências, enquanto um estudo preliminar e atento, não só das causas dos fenômenos, mas também das condições normais em que eles podem ser produzidos, as inicia no assunto e lhes fornece assim os meios de reconhecer a fraude, se ela existir. Até aqui nós temos uma situação interessante, que mudou, nós vimos uma mudança significativa no perfil das pessoas que se interessam por fenômenos mediúnicos. Na atualidade nós não vemos nem médiums provocando efeitos físicos em teatros, em praças públicas, para poder se beneficiar, e nem vemos pessoas também procurando, curiosas para conhecer esses fenômenos. Mas, em contrapartida, nós vemos que hoje nós temos muitos centros espíritas que trabalham, seja com cirurgias espirituais, seja com comunicações de familiares, nós vemos um interesse significativo da sociedade hoje.
As pessoas vão aos centros espíritas buscando cirurgias, tratamentos espirituais. Pessoas vão aos centros espíritas buscando comunicação de um ente querido desencarnado. Pessoas fazem caravanas para poder chegar nesses lugares. E aí nós temos aqueles médiums espíritas ou não, importante considerar isso, que nós temos grupos espiritualistas que prestam serviços nessas mesmas áreas, que já que a mediunidade não é uma propriedade espírita, não é uma patente espírita, e portanto o médium não tem que estar credenciado numa instituição espírita para exercer a mediunidade. Então ele simplesmente é um médium que tem realmente conhecimento, que tem realmente a faculdade ostensiva. Mas nós temos pessoas que observam essas práticas, criam seus próprios grupos e aí então fazem simulações. E em troca dessas simulações, como Kardec lembrou, ninguém gasta o seu tempo, ninguém gasta os seus esforços, as suas energias, para poder simplesmente fazer alguma coisa engraçada. E se o fizer, é por muito pouco tempo. Ou seja, todas as vezes que esses grupos são criados, que essas fraudes são bem estruturadas, sempre há um interesse em benefício, interesse pessoal, em que as pessoas receberão um benefício significativo. E aí, então ficaram durante muito tempo, seja na exposição da mídia, seja na exposição, seja através do benefício material que possam receber. Vocês devem se recordar, vocês que já têm uma idade um pouco mais avançada que a Cindizinha, década de 80 nós tínhamos um rapaz que ele se colocava como intermediário dos extraterrestres. Então ele era o homem do Ra, que ele ficava no escuro, ele gritava um Ra e brilhava uma luz na sua mão, no seu rosto. Vocês se lembram desse caso? Há pouco tempo, inclusive, ele apareceu na televisão, depois de muitos anos que eu não o via, e ele também foi analisado pelos psicólogos, pelos ilusionistas, para saber exatamente como ele fazia esses truques, né? Então, será que é Thomas Green Norton? Eu acho que é, Brás. Eu acho que é esse o nome, sim. Então, pois é, Fernanda, mas não tem jeito de esconder, né? Então eu acho que é esse nome mesmo, mas eu sei que esse homem do Ra, ele ficou durante muito tempo aparecendo na mídia. E isso também, quer dizer, por que ele fazia isso? Qual era o objetivo dele apresentar esses truques? Até hoje fica essa incógnita, se aquilo que ele fazia era legítimo ou era uma fraude, se ele tinha interesse apenas no destaque pessoal da mídia, ou se era algum tipo de esquizofrenia. Vários sistemas foram apresentados para poder analisar o comportamento dele. Então, como ele, nós tivemos hoje, quando se fala que uma fraude não dura muito tempo, muitas pessoas apareceram na mídia por algum tipo de talento, por algum tipo de habilidade, e depois simplesmente desapareceram, porque a brincadeira durou pouco tempo, né? O Braz lembrou aqui, ele realmente tinha poderes de efeito físico, mas era um brincalhão, ou seja, né, Braz, ele tinha ali o talento, mas a circunstância, do modo como ele apresentava, ele acabava caindo no descrédito, né? Então a gente lembra de situações assim. A Miriam colocou, né, pelo jeito ele fazia, mas era ridicularizado, mais ridicularizado que observado. Porque era aquela coisa, né, era o modo como ele se vestia, era aquela coisa de chamar a televisão para aparecer e tudo mais, né? Então, muitos médiums passam por isso também, como foi o caso do próprio Chico Xavier, que a gente comentou, lá na década de 40, na revista Cruzeiro, que, como o Brás colocou o termo matuto, que era exatamente ali a condição do Chico Xavier, em que ele foi fotografado fazendo aquela expressão de um médium em transe mediúnico, sentado dentro de uma banheira. O Chico Xavier se prestou a isso. E depois ele levou naturalmente um esfrega de Emmanuel, foi ridicularizado pela própria revista. Se vocês quiserem, deixa eu pegar aqui para vocês. É só pegar aqui o espiridige.net/mídia, está aqui o site, que é aquele meu site que eu preciso até atualizar. Algumas coisas aconteceram de lá para cá, de uns tempos para cá, e eu não tenho atualizado. Minha última atualização falando nisso foi em junho de 2013, olha, 6 meses que eu não faço atualização. Então, nesse site que eu passei para vocês, www.espiridige.net/mídia, vocês vão até o final da página, quando eu começo a fazer as publicações, 1944, revista O Cruzeiro, de 12 de agosto de 1944, a manchete a matéria é Chico, detetive do além,
reportagem e entrevista com Chico Xavier, por Davi Nassey e Jean Manson, em Pedro Leopoldo. E nessa entrevista, exatamente ali, entrevistaram o Chico, tiraram fotografia e tudo mais, e depois publicaram a revista ridicularizando o Chico. E a pergunta é, o que o Chico fazia sentado dentro de uma banheira, sendo fotografado por uma revista de circulação nacional? Nada como a maturidade para poder fazer com que a gente modifique um pouquinho a nossa mente, né, a nossa mentalidade. Então, se perguntasse para o Chico depois, no alto dos seus 80 anos, né, Chico, o que você fazia naquela banheira? Ele provavelmente ia colocar alguma coisa muito engraçada. E depois a gente tem aqui embaixo, em 64, 20 anos depois, júri de médicos fotografa e documenta em Uberaba fenômenos de materialização. Depois, no mês seguinte, coisa de 10, 15 dias, a mesma revista Cruzeiro. O Cruzeiro comprova em Uberaba a falsa materialização. E depois, ainda uma semana depois, a perícia técnica confirma a reportagem de O Cruzeiro, falsa a materialização em Uberaba. Então a gente vê que muitas vezes nós encontramos médiuns que são realmente médiuns legítimos, médiuns de grande poder, que acabam depois caindo em descrédito pelo fato de se deixarem levar por essa empolgação, por essa imaturidade para lidar com uma faculdade que é tão rara, uma faculdade que é tão preciosa, como nós vemos no caso da mediunidade, principalmente de efeitos físicos. 317, né? Eu falei para vocês alguns aqui, mas certamente vocês se lembram, né, vocês devem conhecer outras situações semelhantes, tanto de charlatanismo, como também de médiums que acabaram caindo no descrédito, no ridículo, pelo modo como eles se comportavam. Né? Então, várias situações certamente vocês podem utilizar para ilustrar esse capítulo aqui. 317. Os médiuns mistificadores são estigmatizados como merecem na seguinte carta que reproduzimos na Revista Espírita, do mês de agosto de 1861. Paris, 21 de julho de 61. Senhor, pode-se estar em desacordo sobre alguns pontos e em perfeito acordo sobre outros. Acabo de ler à página 213 do último número de vossa revista as reflexões sobre a fraude em questões de experiências espirituais ou espíritas, às quais sou feliz de me associar com todo o meu empenho. Nesse momento, toda dissidência em matéria de teorias e doutrinas desaparece por encanto. Não sou talvez tão severo como o senhor a respeito dos médiuns, que de uma forma digna e conveniente aceitam uma remuneração como indenização pelo tempo gasto, do tempo consagrado às experiências, muitas vezes longas e fatigantes. Não sou, tanto quanto o senhor, e não se poderia ser mais, a respeito dos que, em semelhante caso, suprem pelo embuste, pela fraude, a ausência ou a insuficiência de resultados prometidos e esperados. Misturar o verdadeiro e o falso, quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos espíritos, é simplesmente uma infâmia, e haveria a obliteração do senso moral do médium que acreditasse poder fazê-lo sem escrúpulo. E como fizestes perfeitamente observar, é lançar o descrédito sobre o assunto no espírito dos indecisos, desde que a fraude seja reconhecida. Acrescentarei que é comprometer da maneira mais deplorável os homens honrados que prestam aos médiuns o apoio desinteressado de seus conhecimentos e de suas luzes, e que se tornam fiadores de sua boa-fé, patrocinando-os de alguma forma. Isso é cometer para com eles uma verdadeira prevaricação. Todo o médium que fosse surpreendido em manobras fraudulentas, que fosse apanhado, para me servir de uma expressão um pouco trivial, com a mão na botija, mereceria ser posto de lado todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, para os quais constitui um dever rigoroso desmascará-lo e execrá-lo. Se nos convier, Senhor, inserir essas poucas linhas em vossa revista, elas estarão à vossa disposição. Aceitai, etc., etc., Mathieu. Né? Então aqui ele fala exatamente sobre isso, a preocupação do rigor, que Kardec aqui nesse caso ele estava sendo meio que censurado por esse leitor,
pelo rigor com que ele julgava os médiuns, né, que se apresentavam dessa forma, e ao mesmo tempo colocando em risco a credibilidade dos médiuns legítimos e que utilizavam com bom senso, com respeito, com seriedade, as suas faculdades. Então nós não podemos simplesmente generalizar o que normalmente nós fazemos. Se por acaso, como a gente vê hoje, né, aparece um padre, aparece um pastor, aparece um espírita, um judeu, numa condição de escândalo na televisão, na mídia, normalmente nós tendemos a estender para todas as classes, para toda a classe, aquilo que aquele indivíduo acabou fazendo. Então, por acaso, uma igreja que tira dinheiro das pessoas, um centro espírita que abusa da fé, um padre que cometeu algum tipo de erro com os seus fiéis, então nós pensamos assim, aquela religião não presta. Então há necessidade de nós termos muito cuidado no nosso julgamento, na generalização, né? Tem aí também, a gente viu aqui na mídia, o Silvio, o que é um bispo que vive numa mansão, uma coisa assim, não é? Eu acho que passou na televisão que ele estava sendo até convocado pelo Papa para ter uma conversinha de pé de orelha, né? Como é que um bispo pode morar numa mansão daquela sabendo que a igreja prega exatamente ali a consolação e atendimento aos pobres, né? Então, nós temos várias situações. Então, quer dizer que todos os bispos são bispos que se comportam dessa forma? Naturalmente que não. Então, nós precisamos ir contra o nosso instinto natural de fazer esse julgamento geral e fazemos um estudo criterioso de cada um desses casos, caso a caso, para sermos justos na nossa análise. E ainda assim, lembrando sempre, né, das 3 peneiras que são fundamentais. Primeira coisa, a primeira peneira, se o fato é verdadeiro. Segundo, se o fato for verdadeiro, é útil fazer o escândalo? E sendo útil fazer esse escândalo, levando a público, o terceiro, nós estamos utilizando da caridade? Então a verdade, utilidade e caridade são as 3 peneiras que nós devemos utilizar. E essas 3 peneiras, elas acabam sempre indo contra as nossas paixões, o nosso instinto natural, que é exatamente quebrar tudo, xingar tudo, fazer o escândalo, etc. e tal. Então, na verdade, o silêncio caridoso é a parte mais difícil para todos nós. O silêncio não apenas das palavras, mas o silêncio também do pensamento. Vamos em frente. 318. Bom dia, pessoal que chegou. Deixa eu ver aqui onde nós estamos. Tá, falta pouco para acabar. 318. Os fenômenos espíritas não são igualmente fáceis de imitar. Há alguns que desafiam evidentemente toda a habilidade da prestidigitação. Tais são particularmente o movimento de objetos sem contatos, a suspensão de corpos pesados no espaço, os golpes deferidos em diferentes lados, as aparições, etc., salvo o emprego de truques e do compadrio. Por isso dizemos que em tal caso é necessário observar atentamente as circunstâncias e, sobretudo, levar em conta o caráter e a posição das pessoas, bem como o objetivo e o interesse que elas pudessem ter em enganar. Este é o melhor de todos os controles, porque é de tais circunstâncias que decorrem todos os motivos de suspeitas. Pensamos, pois, que é necessário, em princípio, desconfiar de quem quer que faça desses fenômenos um espetáculo, ou objeto de curiosidade e divertimento, ou que pretenda produzi-los à vontade, da maneira exigida, segundo já explicamos. Nunca repetiríamos demais que as inteligências ocultas que se manifestam têm a sua suscetibilidade e querem nos provar que têm o seu livre-arbítrio, não se submetendo aos nossos caprichos. Ou seja, Kardec quis lembrar aqui que nunca repetimos que os espíritos fazem aquilo que eles querem e não aquilo que nós queremos. Eles não são escravos, não são nossos empregados, não são nossos serviçais. Mas quando eles se manifestam, na maioria das vezes é para provar a sua própria existência. E não para se fazerem funcionários, empregados dos médiums ou daqueles que provocam o fenômeno, que tiram desse fenômeno um benefício pessoal. Basta-nos assinalar alguns subterfúgios empregados ou que se pode empregar em certos casos para premunir contra a fraude os observadores de boa-fé.
Quanto às pessoas que se obstinam em julgar sem aprofundar a observação, seria tempo perdido procurar dissuadi-las. Aqui já uma outra questão interessante. O Kardec fala aqui sobre aqueles que já têm uma ideia pré-concebida, naturalmente julgando como falso, como fraude, aqueles que podem provocar um efeito legítimo. Em Uberaba, muitas pessoas foram até lá com uma ideia pré-concebida, imaginando que as psicografias que eram produzidas pelo Chico Xavier nada mais eram do que cartas que ele inventava. Inclusive pessoas que iam até lá se beneficiar. Para quem assistiu ao filme As Vidas de Chico Xavier, ou Chico Xavier o filme, né? As Vidas era o nome do livro. Nesse filme mostra um caso interessante. Era um casal, a Cristiane Torlone e o Tony Ramos, que era um diretor de TV, e eles dois tinham perdido um filho, porque foi assassinado acidentalmente por um amigo, né, daquela situação das cartas de Chico Xavier. E ali então a mãe, desesperada, querendo ir até lá. E o pai, então, com todas as restrições, não acreditava. Independente de conhecer, independente de ter lido alguma coisa, ele simplesmente dizia: não acredito nessas coisas. Primeiro, que não acreditava no próprio mundo espiritual, o que já é o ponto inicial. E segundo, não acredita na capacidade do médium de produzir o fenômeno, na honestidade, na legitimidade do próprio fenômeno. E aí então naquele casal na história, que representa naturalmente uma história verídica, né, uma parte verídica da história do Chico, a mãe foi até lá, não me lembro se foi mais de uma vez, mas conseguiu uma das cartas, trouxe para casa, e aí então o pai se resistia, né, tinha aquela resistência à leitura da carta. E aí então até que ele leu, e uma das frases trouxe para ele, assim, né, provocou nele uma certa comoção, porque era um diálogo que somente ele e o filho tinham tido. E ninguém mais. E de repente esse diálogo estava ali, ou essa expressão, aquela ideia, estava expressa naquela carta. Então a gente vê que nesse caso houve, né, um motivo, né, houve algo que provocasse nele essa mudança de pensamento, esse despertar, exato. Mas a gente lembra que inicialmente ele trazia uma grande resistência. É um mal com pai no hospital, exatamente, Fernando. Então, mas houve essa resistência. Então, como Kardec colocou, quando as pessoas que ou fazem julgamentos, ou vão até essas instituições para observar um fenômeno, e trazem essas ideias já pré-concebidas, é um tempo perdido querer dissuadi-las. O Chico mesmo era julgado, né, por várias pessoas na mídia, obrigado, Cindizinho, por várias pessoas na mídia, e aí falavam assim: mas o que você pensa do Chico Xavier? O Chico Xavier é uma pessoa muito boa, mas eu não acredito que ele seja aquilo que falam dele, né, no que diz respeito à mediunidade. Então julgam o caráter, porque realmente ele demonstrava o caráter pela caridade, pela bondade, tudo mais, pela simplicidade, aquilo que ele vivia, né? Então ele era julgado por aquilo que ele vivia, não por aquilo que ele produzia, porque as pessoas já não acreditavam naquilo. 319. Um dos fenômenos mais comuns é o dos golpes interiores produzidos na própria substância da madeira, acompanhados ou não de movimentos da mesa ou de outros objetos empregados. Esse efeito é um dos mais fáceis de se imitar, seja pelo contato dos pés, seja provocando pequenos estalidos no móvel. Mas é uma pequena manobra especial que é útil prevenir. Basta colocar as mãos espalmadas sobre a mesa e aproximá-las para que as unhas dos polegares se apoiem fortemente uma na outra. Então, por um movimento muscular inteiramente imperceptível, provoca-se um atrito e produz um ruído seco, bastante semelhante aos da tipologia interior. Esse ruído repercute na mesa e produz uma completa ilusão. Nada mais fácil do que fazer ouvir tantos golpes quanto sejam pedidos, um toque de tambor, etc. Responder a certas perguntas por um sim ou um não, por números ou mesmo por indicação de letras do alfabeto. Aí Kardec aqui já dá uma dica, né, de como naquela época era muito comum se conversar com os espíritos através da mesa, coisa que raramente a gente vê hoje, né? Dá para ver que os espíritos se concentram de um modo geral nas instituições e algumas reuniões, alguns grupos particulares, mas naquela época as pessoas se reuniam em torno da mesa para poder
para poderem se comunicar. E aí então a orientação era, todos nós colocamos a mão sobre as mesas, as mãos sobre a mesa, e aí então esperemos que a mesa responda as perguntas, seja através das batidas, seja através da movimentação. E aí então Kardec já fala sobre essa coisa do dedo, isso aqui é uma coisa mais particular, né? Aliás, uma coisa mais específica que ele traz para nós. Mas temos vários casos, né? Quem imagina, por exemplo, você sentado em volta de uma mesa, com outras pessoas, todo mundo coloca a mão, fica naquele silêncio, naquela concentração, aí eu pego meu joelho e dou uma batidinha embaixo da mesa para levantar a mesa. Aí de cara todo mundo vai dizer, é claro que foi você que mexeu. E eu vou jurar de pé junto que não fui eu. Aí vai ficar aquela dúvida, será que a mesa se movimentou mesmo ou não? Então essas e várias outras situações acabam acontecendo. Continua Kardec. Uma vez prevenida, é muito fácil reconhecer a fraude. Ela não é possível se as mãos estiverem distanciadas uma da outra, e se estiver assegurado que nenhum outro contato pode produzir o ruído. Os golpes reais apresentam, aliás, isto de característico. Mudam de lugar e de timbre à vontade, o que não pode acontecer quando produzido pelas causas que assinalamos ou outras semelhantes. Assim é que saltam da mesa para se produzir em outro móvel, que ninguém toca, nas paredes, no forro, etc., respondendo, enfim, a questões não previstas. A escrita direta é ainda mais fácil de se imitar. Sem falar dos agentes químicos bem conhecidos que podem aparecer à escrita em dado tempo numa folha em branco, o que se pode evitar com precauções mais vulgares. Poderia acontecer por uma hábil escamoteação se substituísse um papel por outro. Poderia dar-se também que o interessado na fraude soubesse desviar a atenção dos outros enquanto escrevesse rapidamente algumas palavras. Disseram-nos ainda que viram uma pessoa escrever assim com um pedacinho de ponta de lápis escondido na unha. Olha só os detalhes que Kardec vai trazendo. São os bastidores da fraude aqui, né? Então nessa parte de escrita direta, normalmente as pessoas dizem assim, o que é escrita direta mais uma vez? São letras, palavras, frases, né, textos que são materializados pelos espíritos numa folha em branco. Então experiências como, nesse caso do grupo de Santa Catarina, era uma escrivaninha, colocava uma folha em branco nessa escrivaninha, trancava a chave, guardava essa chave. Algum tempo depois abriam a gaveta e percebiam um texto escrito. Então já colocaram entre placas de mármore, dentro de um livro, dentro de gavetas, dobradas dentro de bolso de uma pessoa. E aí então, para provocar esse fenômeno, começavam então a truques, né, para poder substituir. Aquela gaveta tinha um fundo falso, tinha uma outra folha dentro do livro que essa pessoa pegou e depois deu um jeito de sumir com ela e coisa e tal. Então aqui o que Kardec traz para nós são esses detalhes, né, dos efeitos materiais que aconteciam bastante naquela época. E mais uma vez, raramente acontece nos dias de hoje. Hoje os fenômenos são de outra natureza, né? São fenômenos mais ligados à parte de cirurgias espirituais, de psicografias, de pinturas mediúnicas, dentre outros. 321. O fenômeno dos aportes também se presta a prestidigitação. Os aportes, né, nada mais são do que transportar uma coisa de um lugar para outra, né? Exato, fraterno, né? No começo nós lemos sobre isso. Qual a intenção? Pode ser uma questão de destaque pessoal, uma questão de benefício material que a pessoa recebe. Então, é analisando o desinteresse, como Kardec colocou, que a gente vai poder ter como base, né? Vai ter por base uma forma de julgar a legitimidade do fenômeno. Então, cada um faz, tem pessoas que adoram fazer isso, né? Nesse mesmo site que eu passei para vocês, do Spiridige, deixa eu pegar aqui rapidamente. Deixa eu só fazer uma pesquisa rápida aqui. Tá aqui, ó, no ano, não tenho aqui a data precisa. 1998, programa Mistério, Rede Manchete. O fenômeno do algodão. No interior de São Paulo, Dona Edelazil Munhoz de Cardoso, conhecida como benzedeira do algodão, realiza esse fenômeno há mais de 60 anos. Então, mais uma vez, depois, dei uma chegadinha aqui no site e vão ao ano de 1998, lá no programa
no programa Mistério. E assistam ao vídeo que fala sobre isso. Temos aqui um programa, um vídeo, que foi encontrado no YouTube. Tá? Então, deixa eu colocar para vocês aqui. Isso aqui é lição de casa, tá, pessoal? Chamada oral no nosso próximo encontro. Deixa eu colocar para vocês aqui o enunciado desse programa. Está aqui, ó. Esse foi um caso que gerou bastante polêmica, que foi, inclusive, né, foi noticiado por esse programa Mistério, pelo programa Fantástico, dentre outros, né? Esse era um caso de suspeita de prestidigitação, mas que, tirando, né, analisando todos os fenômenos, não conseguiram explicar. Todos os detalhes do fenômeno não conseguiram explicar de que forma que ele era produzido. E continuando. 321. O fenômeno dos aportes também se presta à prestidigitação. Pode-se facilmente ser enganado por um escamoteador mais ou menos destro, mesmo que não seja profissional. No tópico especial que publicamos no número 96, os espíritos determinam por si mesmos as condições excepcionais em que ele pode produzir, sendo lícito concluir-se que a obtenção facultativa e fácil pode pelo menos ser considerada suspeita. A escrita direta está no mesmo caso. Então não é o caso de alguém chegar e falar assim, olha, nesse momento, agora, nesse nosso encontro, eu vou produzir para vocês um efeito de escrita direta. Aí a pergunta é, mas eu vou fazer isso com a ajuda de qual espírito que está ali à minha disposição naquele horário? Então, essa é uma questão que a gente analisa. 322. No capítulo sobre médiuns especiais, mencionamos, de acordo com os espíritos, as aptidões mediúnicas comuns e as que são raras. É conveniente desconfiar dos médiuns que pretendem possuir essas últimas muito facilmente ou ambicionam dispor de múltiplas faculdades, pretensão muito raramente justificada. 323. As manifestações inteligentes são, segundo as circunstâncias, as que oferecem maior garantia, mas nem por isso estão ao abrigo da imitação, pelo menos no que respeita às comunicações banais e vulgares. Acredita-se haver mais segurança nos médiuns mecânicos, não somente no tocante à independência das ideias, mas também dos embustes. É por essa razão que certas pessoas preferem os intermediários materiais. Não obstante, trata-se de um engano. A fraude se infiltra por toda parte. Sabemos que com habilidade se pode dirigir à vontade uma cesta ou uma prancheta para escrever, dando-lhes todas as aparências de movimentos espontâneos. O que afasta todas as dúvidas são pensamentos expressos pelo médium, seja ele mecânico, intuitivo, auditivo, falante ou vidente. Há comunicações que de tal maneira extravasam as ideias dos conhecidos e mesmo do alcance intelectual do médium, que seria necessário abusar estranhamente das hipóteses para lhe atribuirmos. Reconhecemos ao charlatanismo uma grande habilidade e fecundos recursos, mas não lhe reconhecemos ainda o dom de transmitir saber ao ignorante, nem espírito ao que não o possui. Em resumo, repetimos, a melhor garantia está na moralidade, reconhecida dos médiuns, e na ausência de todas as causas de interesse material ou de amor próprio que pudessem estimular-lhes o exercício das faculdades mediúnicas, porque essas mesmas causas podem levá-los a simular aquelas que não possuem. Herculano Pires fecha para nós. Essas precauções de Kardec que revelam a sua isenção de ânimo e a sua atitude científica no trato dos fenômenos têm sido interpretadas de maneira negativa pelos adversários do Espiritismo. As pessoas sensatas e os cientistas legítimos, livres de prevenções e preconceitos, reconhecem nessas precauções a prova mais evidente da serenidade das suas pesquisas, como o fizeram Richer, Guéley, Zollner e outros do passado, e como fazem agora os parapsicólogos citados nas notas desta edição. Então temos aqui as orientações de Kardec nessa passagem.
Então, questões de fraude, né, para a gente poder fechar. Das psicografias, por exemplo. Você vai numa instituição, aí você preenche um formulário. Nome do desencarnado, data, circunstância, se você tem mais algum parente que desencarnou e tudo mais e outros detalhes. E aí, então, na psicografia, por incrível que pareça, todas as informações que foram mencionadas no relatório constam como prova de autenticidade da comunicação. E as pessoas movidas por essa dor, por essa sensibilidade, acabam aceitando isso como legítimo. Outros acabam desconfiando. Então, existe o tempo todo. Se nós falsificamos produtos, medicamentos, produtos químicos, se falsifica dinheiro, tudo, por que não falsificar a mediunidade? Né? Isso, na verdade, a gente vê que isso é uma característica do ser humano, de querer se beneficiar das coisas de um modo mais fácil. O Nando colocou, né, tinham várias benzedeiras nessa época, nesse estilo, não lembro direito. E já ouvia falar da benzedeira que ia na nossa casa e passava a mão no travesseiro, dele tirava tesoura, faca, agulha e objetos. Na época diziam que eram trabalhos que tinham feito pra gente, macumba. No meu bairro tinha uma. Não sei se tem relação com a benzedeira do algodão, materialização de objetos dentro de nosso travesseiro. Não sei o que pensar disso. É a mesma coisa, né, Nando? A pergunta é, né? Porque naquela época, com certeza, se você era garoto ainda, você não tinha discernimento para poder julgar aquilo que acontecia. Então hoje fica como uma experiência para vocês. Todos nós já tivemos experiências, né? Experiências interessantes, experiências bizarras, experiências curiosas e tudo mais. Né? Então fica como aprendizado. Sabendo que é possível que isso aconteça, essa materialização? Sim, é possível. Isso acontece com facilidade? Não, não acontece. Então tem que saber exatamente qual o valor moral que aquele médium apresenta, qual é o interesse que ele tem em prestar aquele serviço. As benzedeiras, por exemplo, nós temos hoje, principalmente dentro do meio católico, né, porque isso faz parte da tradição católica, principalmente fora dos grandes centros urbanos. Então as benzedeiras, como a gente já estudou sobre elas aqui, benzedeiras, rezadeiras, e outras expressões que são utilizadas, são pessoas que normalmente fazem isso de muito boa vontade. E fazem isso graciosamente. A partir do momento que você tem uma benzedeira que cobra por isso, aí já é motivo de desconfiança. Porque é fácil você pronunciar palavras, mas é muito difícil você produzir um fenômeno. E no caso dos benzedores, das benzedeiras, são médiuns curadores, que através da assistência espiritual promovem a cura. Então muitas vezes médiuns que cobram acabam caindo nesse descrédito. Então são várias situações que a gente acaba avaliando no contexto de hoje. Imagina se Kardec vivesse no século XXI, aqui no Brasil, e analisasse todos os fenômenos que nós temos aqui hoje. Muitos deles acabam nem sendo citados no livro dos médiuns, que é o caso desses materializadores, né, desses médiuns de materialização, dessas rezadeiras e tudo mais, da quantidade de psicografias que nós temos hoje, pelo Brasil afora, nas instituições. Naquela época as psicografias eram assim, aconteciam aqui e ali, com gente que ele conhecia. Hoje é algo disseminado pelo Brasil todo e praticamente sendo porta-voz do espiritismo, as psicografias. Assim como pinturas mediúnicas também na atualidade e como cirurgias espirituais também. Né? Tem esse tipo de fraudes até nos centros espíritas, eu sei disso, sem ter algumas instituições que infelizmente agem assim. E já perdem a característica natural de serem espíritas, né? Mas acabam sendo simplesmente instituições de fraude. Médiuns que simulam mediunidade, simulam condição de transe, milagres que são realizados pelas religiões afora que também são fraudes. Então, o fato de haver fraudes não significa que não haja fenômeno legítimo. Então, cabe a nós fazermos o julgamento correto, com bom senso, usando as três peneiras, né, da verdade, da utilidade e da caridade, para analisarmos tudo aquilo que acontece à nossa volta. Muito bem. Convivo muito com isso em grupos mediúnicos. Né? Pois é, Décio. Aí você tem, no caso das simulações de mediunidade, você tem desde aquele que, pelo animismo, acaba provocando um fenômeno que nem ele consegue explicar, como temos aqueles que, para poder se destacar no grupo, simulam uma mediunidade, né, uma faculdade que não possui, com muito mais
às vezes com agressividade, chacoalha, respira fundo, bate na mesa e tudo mais, porque ele está fazendo isso. Não é porque o espírito provoca esse efeito sobre ele. Então nós temos isso também com bastante frequência nos grupos de hoje, infelizmente. Né? Quem sofre é ele mesmo, sem dúvida. Porque ele perde exatamente a assessoria dos bons espíritos, né, no trabalho que ele pode realizar. Muito bem, vou passar para a nossa amiga Fernanda. Nós acabamos por aqui então esse nosso capítulo 28, que trata do charlatanismo e da prestidigitação, e a gente vai para o próximo estudo nosso, capítulo 29, reuniões e sociedades, falar sobre reuniões em geral, sociedade propriamente ditas, assuntos de estudos e rivalidade entre as sociedades. Né? Então, quando se fala sociedades,